Boa tarde, servidores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação de tecnologia, né, das ferramentas tecnológicas. Eu, Ana Paula Marola, formadora aqui da EFAP, da parte de tecnologia. Estou aqui com vocês todas as quartas-feiras das 14 às 15h30, hoje trazendo, na verdade, retrazendo uma pessoa aí que fez muito sucesso, digamos assim, né, porque vocês, assim como nós, gostam sempre que a gente traga pessoas da rede. Porque a gente sabe que existem pessoas aí muito capacitadas, né? E com muita propriedade para falar de certas ferramentas ou mesmo da parte educacional, né? Então a gente foi atrás e aí a gente pediu, falou, Giovanni, vamos voltar a uma formação? E eis que trouxemos o Giovanni de novo. Então hoje estamos aqui, Giovanni. Prazer de novo, seja bem-vindo aqui. Bom, o prazer é todo meu. Obrigado, né, Ana Paula, pelo convite. E obrigado às pessoas aí que solicitaram eu novamente aqui no CMSP. Fico muito feliz por participar novamente, né? E espero contribuir um pouquinho mais, né, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todo mundo. E vamos lá, né, Ana Paula? Então, para quem não conhece ainda o Giovanni, gente, o Giovanni, ele é Proatec, né? Da EE Luzia de Abreu, lá da diretoria de Araraquara. Então, eu quero agradecer especialmente a diretora Liliane, né? A Liliane, que cedeu o Giovanni para estar aqui hoje, né? Mas a Graciela, o João e o dirigente, o Paulo, que permitiram que o Giovanni estivesse aqui hoje, né? Vocês vão ver que o Giovanni tá um pouco assim avariado, digamos assim, né? Porque veio de ônibus para estar aqui hoje com a gente, veio lá de Araraquara durante a madrugada. Então, agradeço demais a participação de vocês, a ajuda de vocês e a sua vinda de novo, tá, Giovanni? E aí, só para contar para vocês como que surgiu essa temática, né? Hoje a gente vai fazer um Desvendando Ferramentas, falar sobre um pouquinho sobre podcasts e vídeos. Então, conversando com o Giovanni, a gente falou assim, vamos pensar em alguma ferramenta, alguma coisa que a gente não trabalhou ainda. E aí o Giovanni falou assim, olha, eu lá na escola, a gente trabalhando, tem muita demanda no currículo e também com as coisas da BNCC com relação a podcasts. Então aí a gente falou assim, por que a gente não vai trabalhar podcasts, né, que é uma ferramenta especificamente que a gente nunca trabalhou aqui, né, nessas formações. Então a demanda surgiu disso e também a gente vai trazer um outro aplicativo de vídeo, porque vocês também sempre pedem coisas de vídeo, né? Então a gente já trouxe aqui a Microsoft para falar um pouquinho sobre edição de vídeos, né? Criação e edição de vídeos. Eu já fiz aqui uma formação com o Marcos, o Marcão da Citem, sobre edição de vídeos também e produção de vídeos. E aí o Giovanni vai trazer uma outra opção para vocês fazerem aí criação e edição de vídeos, tá? Então pensando nessa perspectiva de que o aluno, ele gosta dessa coisa mais visual, dessa coisa mais lúdica, né? Então, para a gente trazer aí ferramentas que auxiliem a gente nessa comunicação e nesse trabalho com os alunos, para a gente aproximar os alunos, né? Que a gente tanto fala que os alunos estão tão distantes, a gente tem que trazer eles aí para perto, usando de alguns mecanismos, e esses são alguns, tá? Então, o Giovanni hoje vai trabalhar com o Reaper, certo? Isso. E com o OBS, tá? Então, a gente vai começar com o Reaper? Vamos começar pelo Reaper. Então, vamos lá, começando pelo Reaper. A Thelma, Carol, eu estamos no chat. Então, qualquer dúvida, podem mandar no chat. Eu paro aqui o Giovanni, a gente pergunta para ele, tá? Porque a ideia é sempre que vocês tirem as dúvidas de vocês. E aí, vocês começam assim, não, mas é muita informação. Ok, então, esse vídeo vai ficar gravado, disponível para vocês lá no repositório e também no centro de mídias, tá bom? A Thelma, Carol vão colocar aí para vocês no chat, a gente vai colocar para vocês o acesso do OBS, o acesso do Reaper, que é super tranquilo, o Giovanni também vai mostrar para vocês, o Giovanni vai entrar aqui e vai mostrar ponto a ponto para vocês, tá bom? Se tiver muito rápido ou se vocês tiverem dúvidas, coloquem no chat que a gente vai parando. Giovanni, todo seu, pode começar. Então vamos lá, vamos vagarosamente, vamos devagar, né, que é pra galera pegar aí em casa. Vamos iniciar pelo Reaper. Pessoal, vocês podem ver, a minha tela está sendo espelhada aí para vocês. Eu já estou na página principal de download do Reaper. Então, o Reaper é um aplicativo que a gente instala no computador para a gente fazer a utilização. Lembrando, pessoal, que o Reaper ele pode ser um aplicativo tanto para a gente usar
em casa, né, num home studio, num pequeno estúdio para fazer as nossas pequenas gravações, mas ele também é usado, né, por grandes profissionais da música para fazer gravação. Então ele tem o certo grau de dificuldade, mas ao mesmo tempo ele é bem simples, né? E com algumas dicas e ferramentas fundamentais a gente consegue gravar o nosso podcast com qualidade. Então vamos lá, vou começar fazendo o download aqui. Então peraí, qual é o endereço que a gente, para a pessoa acessar lá, o site é Reaper.fm/download. FM. Então, se você colocar reaper.fm, você já vai ter acesso a essa página que o Giovanni está mostrando, que daí você vai conseguir baixar o aplicativo, certo? Eu vou fazer o processo aqui de encontrar a página. Se você digitar no Google... ou em qualquer um buscador que você queira. Reaper, o primeiro. Isso, ó, é legal a gente ver o símbolo, né, que a gente identifica. Esse aqui é o logotipo da empresa. Isso. Download. E aí você tem que identificar o seu sistema operacional, se é o Windows, Linux ou Mac. Como aqui a gente está usando o Windows, a gente faz o download aqui do Windows. Então você escolhe aonde você queira salvar. Então, na verdade, você vai ver qual o sistema operacional que você está utilizando. Lembrando que a gente fez uma formação de sistema operacional há pouco tempo. Então, quem tiver dúvida sobre sistema operacional, vai lá no repositório que a gente tem essa formação. Vê qual o sistema operacional que você está utilizando e aí você escolhe ali. Se você está usando o Windows, baixa o referente ao Windows. Se você está usando o Linux, baixa o referente ao Linux. Se você está usando o iOS, baixa o referente ao iOS com a versão específica. É isso aí, pessoal. Ó, aqui, como vocês podem ver, já fez o download. Eu vou clicar em cima e vou fazer o processo de instalação normal do aplicativo. Enquanto isso, eu recebi a mensagem aqui, então eu vou mandar um abraço aqui pro Alceu, viu? Alceu, a gente tá aqui fazendo a formação, o Alceu trabalha aqui comigo, gente, e ele falou assim, você nunca manda um abraço para mim, então Alceu, ficou aí o abraço. É isso aí, Alceu, um abraço para você. Então fez o download normal. Fez o download normal, vai começar a carregar o aplicativo. E aqui estamos, pessoal. Essa aqui é a tela inicial do Reaper. Essa aqui é a tela que a gente vai trabalhar durante toda a produção do nosso podcast. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que trabalhar é o reconhecimento, né, do microfone que a gente está utilizando. Então, ou você pode estar usando a própria placa de áudio do seu notebook, do seu computador, né? E tá utilizando dentro do seu computador, ou você pode estar usando uma placa de áudio. Então você tem que clicar aqui em cima, ó, tá vendo? No canto superior direito, quando eu coloco o mouse em cima, aqui, ó, você clica uma vez, vai abrir a tela para você configurar o microfone. Como vocês podem ver, a gente está usando aqui o microfone interno do notebook, né? Então a gente continua com ele. Se você estivesse usando alguma placa de áudio e para você identificar ela aqui dentro, você clicaria no primeiro aqui, ó, Audio System. Você clica aqui e muda para ASIO e aí vai identificar a tua placa, certo? Isso, se você tiver uma a mais, né? Se você não estiver usando a placa interna do seu computador ou do seu notebook. Se você tiver uma placa exterior para usar aqueles microfones de lapela, microfone condensador, que na verdade, pessoal, isso é uma dica, principalmente para as escolas aí que agora vai começar com toda essa tecnologia e a gente sabe que vai ter salas específicas para todos esses aparatos. O ideal, né, é a escola adquirir esses produtos para melhorar a qualidade das produções nas aulas aí com os alunos. Aliás, tem alguns alunos que têm mais aparelhagem do que, né, Sim, o próprio com professor, certeza. né?
E os alunos também podem ajudar, né? Inclusive os professores nesse processo, né? Os alunos, eles estão inseridos aí nesse mundo digital e tem muito aluno que hoje joga, né? E trabalha com todo esse processo de captação de áudio, de imagem. Então, às vezes, os alunos aí, eles já estão inseridos, né? Tem aluno que faz live de jogo, então eles já são bem familiarizados com essas ferramentas. Então, depois que você configurou, né, que você mostrou para a plataforma qual vai ser o seu sistema de captação, você dá OK, certo? Depois que você demonstrou para a plataforma que você já inseriu o microfone, que é o principal elemento, né, de gravação de áudio, você vai clicar aqui, ó, tá vendo esse espaço que a gente tem aqui, que teoricamente está vazio? Você pode clicar com o direito e inserir nova track, ou você pode clicar 2 vezes, tá vendo? Você clicando 2 vezes, você vai inserir também. Eu prefiro clicar 2 vezes, que para mim eu acho mais fácil. Então, cliquei 2 vezes. Depois que você clicou 2 vezes, tá vendo aqui, pessoal? Toda vez que vocês inserirem uma nova track, ela vai aparecendo aqui, ó. Então, os controles são individuais. Então, isso faz muito sentido, uma vez que a gente pensa que o Reaper, ele é um programa para gravar música, né? Por quê? Porque geralmente a gente grava diversos instrumentos. Então, a gente vem, grava uma linha, depois a gente vem gravar outra, e os controles são individuais. No podcast, né, como a gente pode fazer a captação com apenas um microfone, né? Você pode utilizar apenas uma linha para gravar. E como que a gente faz para começar a perceber que o programa está captando a nossa voz, ele está captando o áudio? Vai ter uma bolinha aqui, e aí, pessoal, existe uma diferença entre essa bolinha que chama Record Arm, né, que é para você deixar o recorde armado, e essa bolinha um pouco maior. Essa aqui é para a gente gravar. Então, primeiro a gente faz o processo aqui em cima, tá vendo? E aí vai começar a dar delay pra gente, né? Porque você tá entrando com o áudio e ele tá saindo. Você vem aqui, ó, embaixo, tá vendo, ó? Monitor, você clica 2 vezes para ele ficar off, senão ele vai dar delay e você vai demorar para falar, né? Você, na verdade, vai acompanhar a sua fala e aí vai atrapalhar todo o processo criativo. Então, depois que eu cliquei 2 vezes e ficou off, eu posso começar a gravação. Então, percebam, pessoal, que é bem simples, né? A gente já inseriu aqui dentro o microfone e já estamos prontos aí para fazer o processo de gravação. Então, bem fácil. Você faz o download do aplicativo, né? Vamos retomar os passos aí. Download do aplicativo, faz a configuração, insere a track para você captar o seu áudio, né? E vamos lá, então. Eu vou soltar aqui a gravação para vocês perceberem, né? Na verdade, vocês já estão percebendo aqui que está subindo a barrinha laranja. É porque a gente já está captando o áudio. Ele só não está sendo gravado porque a gente não apertou o recorde para começar, para dar início à gravação. Então, vamos lá. Eu vou apertar para gravar e vou continuar a aula e vou continuar falando para vocês perceberem, né? Aí, o processo criativo com as temáticas, né? De como que vocês vão ordenar o podcast, qual será o conteúdo, de que maneira vocês vão ordenar, aí é por conta da criatividade de cada professor. Ô, Giovanni, é importante, então vamos pensar agora, então vamos falar o que seria, qual seria a finalidade do podcast? Então, a finalidade do podcast, né? Na verdade, o podcast ele está em crescente, né, no mercado. A gente vê várias plataformas utilizando e explorando diversas temáticas, né? Então, como no currículo do aluno, né, nos cadernos do aluno, está explorando bastante, por exemplo, filosofia tem bastante produção de podcast, português tem bastante produção de podcast, e a gente percebe que é um estímulo, né? Uma vez que os alunos na escola, muitas das vezes, eles ficam presos apenas no escrever, né? E o falar fica um pouco de lado. E falar, se comunicar na nossa sociedade, né? Na sociedade contemporânea, é extremamente importante. Então, a gente pode estimular os alunos, né?
a gravar os podcasts e treinando, né? Essa questão da oralidade, que é de suma importância. Então, mas para o professor utilizar, o que seria o podcast? Seria assim, eu vou fazer uma narração, eu vou fazer ali uma estruturação de uma leitura. Qual a finalidade de usar o podcast? Vamos estruturar melhor, então. Deixa eu parar aqui o processo de gravação. É só para as pessoas entenderem, porque, na verdade, tem muita gente que acha que, por exemplo, eu vou pegar um livro, vou ler e vou gravar um podcast. Isso é um podcast? Aí a gente precisa delimitar e determinar melhor o que é e o que não é, né? Exatamente. Mas, geralmente, o que acontece? O pessoal determina uma temática, né? Uma temática que é pertinente, que é importante, e traça temas que são de interesse público, né? E vai trabalhando com essas temáticas e dialogando, né? E construindo conhecimentos, né? O podcast, ele tem mais essa vibe, né? Ele tem mais essa pegada de trazer o conteúdo, né? Na filosofia, por exemplo, a gente faz vários debates, né? De autores, de conceitos, né? De ideias. E isso estimula demais o conhecimento, né? A gente sabe que a construção do saber, ela se dá de diversas formas. E a gente pode, por exemplo, disponibilizar esses podcasts para os alunos e eles ouvirem em atividades que geralmente, por exemplo, durante o caminhar, durante a fazer um exercício físico. Então ele pode casar, né, essas atividades do dia a dia com o conteúdo da escola, né, com o estudo, com as temáticas que são de suma importância do conhecimento, né? A professora Rosilene colocou aqui, pode ser até para explicar algum assunto, realizar uma leitura. Aí ela coloca assim, exemplo, reportagem realizada pelos alunos. A Lucimara coloca aqui, podcast, produzir áudio. Então, gente, a ideia é que você faça aí um áudio e que você traga ali alguma informação, não um áudio por si só, né? Por exemplo, uma música, digamos assim, ela não é caracterizada para um podcast, né? Alguma coisa que traz uma informação, traz ali, como disse o Giovanni ali, você vai fazer um conteúdo e que vai ter uma reflexão ali, e pode ser uma pessoa só ou podem ter mais pessoas, né? Sim. Pode ser uma discussão ali e nesse formato de áudio, tá? Não tem vídeo, é áudio, tá bom? O Gils colocou aqui uma entrevista, uma leitura, é isso mesmo. A Cláudia colocou assim, no componente de língua inglesa pode ser bom para avaliar a pronúncia dos estudantes. Ótimo, isso mesmo. Nesse bimestre que passou, eu segui o currículo, né, o caderno do aluno. Filosofia. De filosofia. E eu fiz a produção de um podcast com os alunos do Novotec. E eu achei, assim, muito legal, porque geralmente a gente trabalha com conteúdo, com o aluno, né? E a gente não estimula ele mobilizar o conteúdo para poder falar, Sim. né? Para poder transmitir esse conteúdo. E a gente falou sobre direito da criança e do adolescente e direito dos idosos. Eu achei, assim, genial, né? Porque a gente fez um contraponto, né? Ficou bem bacana. E eu percebi que os alunos se dedicaram muito mais, né? Porque eles precisavam falar sobre aquela temática. E também trabalha o protagonismo, né? Sim, com certeza. E partiu... na verdade, eu não gravei, não falei nada. Eu só fiz o processo aqui no computador, né? Levei a placa de áudio para a escola, deixei tudo organizadinho. E os alunos que fizeram todo o processo. Inclusive, eu pedi para uma aluna fazer a intermediação, né? Porque a gente estruturou, um aluno fazia as perguntas e o outro ia respondendo. Então, ficou bem bacana, ficou bem legal. Eu achei muito positivo essa atividade aí durante o bimestre que passou. Ô, Giovanni, deixa eu achar aqui quem perguntou. A professora Cássia perguntou, onde eu clico para inserir a track? Ah, tá. A Cássia... Eu vou inserir mais uma, tá vendo? Olha onde está o meu mouse. Se eu clicar 2 vezes nesse espaço, eu inseri mais uma. Tá vendo? Se eu clicar de novo, eu inseri outra. Ou você pode clicar com o botão direito e inserir nova track, certo? E à medida que vocês vão inserindo, automaticamente vai inserindo aqui do lado.
E para vocês não se perderem, né, no caso de quem for trabalhar com mais de uma, vocês podem clicar 2 vezes nesse espaço em branco e você pode colocar o nome. Por exemplo, foi a Joana que falou esse aqui. Então a Joana falou aqui. Depois foi o João que falou. Então você clica 2 vezes no espaço em branco e vai inserindo os nomes para vocês não se perderem, né, de quem tá falando, de quem não tá. E inclusive vai aparecendo aqui embaixo depois, tá vendo? O mesmo nome que você colocou aqui, ó, o 1, apareceu aqui Joana, o 2, João. Isso é bom e para organização. Vocês vão controlando, né? Vão de certa forma... deixa eu ver, eu acho que tem como até inserir cor aqui para vocês separar, tá vendo? Clicou com o direito em cima, vocês vêm aqui, ó. Em cima da track. Isso, você clica com o direito em cima, track color. O primeiro, você escolhe a cor e dá OK. E ele vai mudar. Eu vou colocar para gravar aqui, para vocês perceberem que... Na verdade, o podcast ele tá em crescente, né, no mercado. Deixa eu mutar a primeira, que ela vai tocando junto, tá vendo? E agora a gente tá falando, tá gravando e como a gente mudou a cor, ela vai nesse processo já na cor que você selecionou. Isso é legal para vocês separarem, né? Quem tá falando o quê, quem gravou o quê. Pensando na ideia que você falou de levar para a sala de aula, é legal fazer isso, né? Daí você vai colocando o nome do aluno, da dupla, do grupo, sei lá, e você vai colocando aí as cores, porque daí você vai fazendo, você vai organizando, porque de repente você faz tudo junto. Aí depois você deixa para organizar e você não lembra quem fez o quê, em que ordem, né? Então é legal. E a ordem, né? É legal fazer isso. E foi até legal que a gente gravou aqui, pessoal, para vocês perceberem uma coisa que rola no Reaper. Fechamos aqui. Quando você clica espaço, para de gravar. Depois você vem e salva. Então aqui a gente tem 2 gravações, uma em cima da outra. Se vocês apertarem, ó, para tocar, vai falar os 2 áudios ao mesmo tempo. Na verdade, o podcast ele tá vendo? Crescente, né, no mercado. Deixa eu montar várias plataformas. E aí vai confundir. Então, pessoal, o que a gente faz? A gente arrasta, pode arrastar mesmo, para ele sair uma debaixo da outra. Senão, vai tocar as 2 ao mesmo tempo. Aí aqui já não vai tocar mais. Parou uma, começou a outra, certo? Isso é legal no caso de vocês inserirem uma música de fundo, né? Então, vocês vão lá, façam um download de uma música que não tenha direitos autorais, né? Importantíssima a questão dos direitos autorais. O mantra. Então é importantíssimo que vocês façam download de uma música que não tem direitos autorais e insira ela aqui como fundo, né, do seu podcast. Você pode inserir ela aqui como fundo. E como que você faz, por exemplo, para abaixar o volume, né, para deixar ela naquele volume bem baixo, né, bem lá no fundo, como um fundo musical mesmo. Você tem o controle aqui, ó, tá vendo? Você vai abaixando aqui, ó. Aqui a gente abaixa e aqui a gente ergue o volume. Então aí você vai intermediando à medida que você vai sentindo, né? Você sabe que uma música de fundo ela não pode ultrapassar a voz principal e tem toda essa questão, que aí é questão de ter start mesmo e perceber que o que prevalece, né, no podcast são as vozes, né? É o conteúdo que você gravou e não a música que está no fundo. Ô, Giovanni, então, teoricamente, cada track seria cada trecho, ou seria um podcast que a gente vai fazer? Ali, por exemplo, você tem, na tela aí que a gente está mostrando, seriam 4, né? Isso, a gente tem 4. Então, a gente teria 4 podcasts ou 4 segmentos que a gente pode juntar em um? O que seria ali? Na verdade, aqui são 4 segmentos e que a gente pode juntar em um, por exemplo. Ou a gente pode deixar separado. São 4 produções, digamos assim. Isso. Como a gente tem 2 vozes aqui gravadas, a gente não pode trazer uma para cá e deixar uma embaixo da outra, porque vai tocar as 2 ao mesmo tempo e a gente vai confundir com o que está falando. Sim. Então, a gente poderia colocar essa aqui em primeiro, ou deixar ela aqui, ó, só que começando a partir do momento que essa acaba, começa a outra, para a gente não confundir.
Então, se a gente quisesse trazer aqui para cima, poderia. E qual a diferença de eu deixar ela em cima, como sendo uma continuidade, ou deixar ela embaixo? A diferença é a seguinte, se você tem duas pessoas falando, geralmente as pessoas falam com um volume de voz diferente, né? Sim. Às vezes você tem um garoto que é mais tímido, às vezes ele fala mais baixo. Você tem um cara que já grava há um tempo, né? Que já tem uma certa afinidade, ele pode falar mais rápido e mais alto, né? Então, a gente tem esse controle de volume, essas regulagens independentes. Então, se você tem uma pessoa que fala mais baixo, você aumenta o volume para padronizar. Você tem uma pessoa que fala mais alto, você diminui o volume. Então, a ideia de gravar separado é exatamente para isso, né? Que é para você separar os controles que você tem. Porque depois é que, se a gente fosse falar nessa formação, ficaria muito extenso. Mas a gente tem os efeitos aqui, que a gente pode inserir e aplicar, por exemplo, um equalizador, aumentar o grave de uma voz, diminuir o médio. Então, a gente tem todo esse controle aqui no Reaper. É claro que na produção de um podcast relacionado a conteúdos escolares, né, que a gente vai produzir dentro de uma escola, às vezes não exige, né, tanto aparato técnico, né, dessa forma. Mas para os grandes aí, para a galera que sobe para as grandes plataformas, provavelmente faz esse processo de mixagem, né? Passa por todo esse processo. Não, eu tô perguntando porque eu, assim como algumas pessoas que devem estar assistindo, sou leiga nisso. Então, para mim, olhando ali, eu como leiga, eu olhando, são 4 coisas diferentes. Aí, por isso que eu perguntei para você. Essas 4 coisas diferentes, então eu posso fazer ali 4 gravações. E eu, leigamente, falaria que se tivesse numa linha contínua, ele estaria tudo junto e em linhas diferentes estaria separado. Você não está dizendo isso. Você está dizendo que a qualidade, o que você vai aplicar lá embaixo nos botões, será diferente em cada linha. Sim, certo? Tá vendo? Então, na verdade, você pode gravar várias coisas, né, na sequência, e você pode arrumar conforme você queira, equalizar, como você disse, e depois você pode ou deixar as coisas separadas ou pode juntar. Então, sim, nada impede que você tá tudo ali, que seja uma coisa só ou que sejam coisas separadas. Temos várias perguntas, tá? Nada impede que a gente grave tudo junto, sim, né? Nada impede. Mas separado você terá mais controle da situação. Perfeito. E se a gente pensar, vamos imaginar que aqui na 3 aqui, a gente quisesse colocar uma música de fundo. A música de fundo, ela pegaria toda a barra até o término do podcast, certo? Porque sim, ela vai tocar simultaneamente junto com a voz. O que a gente vai fazer? A gente vai diminuir um pouco o volume para que a música não sobressaia as vozes. Sim. É isso que a gente vai fazer. Certo? Posso perguntar? Pode. Tem uma pergunta aqui que eu vou chegar lá, não lembro o nome da pessoa, que pergunta se tem quantidade de pessoas, e aí eu emendo para fazer no podcast, e eu emendo com a pergunta se tem um limite, um padrão de limite aí pra gente fazer podcast de tempo. Olha, no aplicativo eu não sei até quanto vai, ó, mas se a gente diminuir a barra, aqui a gente tem, acho que é 36 horas, eu acho, alguma coisa assim. Então é muito grande, né? É muita coisa. Então limite não tem, acho que é impossível a gente conseguir gravar tudo isso de podcast. Aliás, sim, é possível, né? Sim, mas a gente não vai conseguir subir e ninguém vai ouvir, né? Na verdade, esse podcast. Então, não temos limites aí. Uhum. E qual que é a outra pergunta? A outra pergunta foi eu que fiz. Se tem um estipulado aí um padrão de limite de tempo de um podcast, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala aqui, eu vou dizer pela minha experiência, a gente fala aqui em formação, quando a gente vai fazer vídeos, a gente diz assim que existem estudos que dizem que a pessoa, quando está assistindo vídeo dentro de uma plataforma, no nosso caso aqui, o Ambiente Virtual de Aprendizagem nos nossos cursos, se você tem um vídeo aí de mais de 5 minutos, o vídeo, a pessoa já dispersa, não prende atenção, enfim. Então, a gente sempre fala que é legal colocar vídeo de 3 a 4 minutos para ter aquela atenção. O podcast, existe aí um padrão de limite de tempo? Porque também, se você colocar uma coisa que é muito extensa, né, e para aluno, eu não sei se
Geralmente os podcasts que vão para as grandes plataformas, eles giram aí em torno de 1 hora, né? Mas a gente sabe que na produção escolar, pode ser que 1 hora o aluno Sim. perca o interesse, né, de ouvir todo esse Então, áudio. na verdade, a gente tem que pensar no nosso A gente público-alvo, tem que né? pensar no nosso público-alvo. Por E a exemplo, temática também, porque às vezes é uma temática meio maçante, que aí fica uma coisa mais difícil, né? o podcast que eu produzi com os alunos ficou em média de 7 minutos. Teve uma turma que fez em 5 e a outra fez em 7. E a gente reproduziu isso em sala de aula. Legal. Ó, a professora Cristina coloca aqui: pode-se realizar uma comparação com podcasts e programas de rádio. Buscam atender um público específico com um determinado tipo de conteúdo. Aí, deixa eu achar aqui as perguntas. O professor Renato coloca aqui: é possível trabalhar relatos sobre história da vida tratando sobre algum tema específico de ciências humanas? O professor João desenvolver sua criatividade, oralidade e trabalho colaborativo. Eu tenho que achar que, gente, é tanta pergunta. Aqui tem. O Reaper tem recursos de inserir vinhetas, transições? Você pode inserir as vinhetas prontas, a não ser que você produza, né? Então você tem que produzir em outro lugar. Na verdade, você consegue produzir dentro do Reaper. Tá. Por exemplo, no caso de uma pessoa que tem uma placa de áudio e é instrumentista, ele vai produzir a vinheta dele e vai, na verdade, criar uma linha diferente aqui, vai inserir o instrumento dele dentro do programa pela placa de áudio, né? E, ó, quando vocês clicarem aqui, ó, deixa eu fechar aqui, deixa eu mutar para não voltar. Geralmente, quando a gente clica aqui, aí vai ficar mono e estéreo. Se você tem uma placa de áudio ou uma mesa digital, vai aparecer todos os canais da sua mesa. Então, vamos imaginar que o seu instrumento musical está ligado no canal 1. Ele vai aparecer aqui, canal 1. Ele vai, na verdade, o computador vai identificar todos os canais da sua placa ou da sua mesa e vai aparecer em ordem numérica. Você vai identificar e colocar aqui. Você pode também inserir vinhetas prontas que não tenham direitos autorais. Você pode fazer o download em alguma plataforma, você pode ter essas vinhetas em algum lugar e trazer ela como uma forma de áudio, certo? Você pode fazer o download, vir aqui em File, Open e traz esse arquivo aqui para dentro. E você consegue depois inserir ele aonde você quer. Vamos imaginar, ó, vamos deixar um espaço aqui e vamos imaginar que nesse espaço aqui você vai inserir a sua vinheta. Você vai trazer a sua vinheta para cá, vai inserir ela e ela vai ficar como uma transição. Ela vai tocar como qualquer outro áudio dentro do aplicativo. Então, não tem problema de inserir vinheta, né? Não existe problema nenhum. Próxima pergunta. O professor Yuri e outras pessoas perguntam se o Reaper é pago. O Reaper não é pago. A gente está usando aqui uma licença. Na verdade, uma licença não. A gente fez o download direto do aplicativo, direto do site da empresa e estamos utilizando ele aqui na nossa formação. Sim. O Reginaldo, professor Reginaldo, como podemos salvar e depois incluir novos áudios? Tá, vamos lá então, vamos por partes aqui. Então. E aí, acho que antes de chegar nisso, só emendando na questão do ser pago, nada a ver com ser pago, mas a Lucimara pergunta se o aplicativo é todo em inglês. Só tem em inglês, né, o Reaper? Inglês. Então o Reaper só tem em inglês. Sim. Então vamos lá, vamos terminar os processos aqui pra gente chegar na pergunta do... Quem fez a pergunta? Reginaldo. E ele também pergunta outra coisa aqui, onde consigo mudar o grave e o agudo? Ah, legal. Vamos voltar aqui então, Reginaldo. A gente vai aos poucos aí tentar responder a sua pergunta. Então vamos imaginar que a gente gravou um podcast, a gente já gravou os nossos áudios e agora a gente precisa recortar algumas partes que o aluno errou, ou não deu certo, ou não teve concordância verbal, enfim, a gente não gostou. Sim. Então, eu não vou rodar o áudio inteiro aqui,
porque são falas aleatórias, né? Mas vamos imaginar que esse início de frase aqui, ele está errado. Como vocês podem ver, o programa, ele abre as ondas sonoras aqui de acordo com aquilo que a gente foi falando, né? Ele vai identificando e vai desenhando aqui. Então, vamos imaginar que essa parte do início, até aqui, ó, é um erro, foi um erro de gravação. Então, o que acontece, pessoal? Se vocês perceberem, quando eu clico em cima, ele vai selecionando, tá vendo? Ele vai indo aonde eu estou dizendo aqui, aonde eu estou clicando em cima. E vocês percebem que eu posso clicar no meio e ele só vai nos riscos, né? Como que eu faço, por exemplo, para tirar essa função? Eu venho aqui, ó, do lado do cadeado, do lado esquerdo, eu deixo desabilitado essa função e aí vocês vão perceber que ele vai exatamente aonde eu estou clicando, tá vendo? Então essa é uma função legal, mas vamos deixar aqui. Pessoal, selecionamos aqui, vamos imaginar que a gente quer cortar todo esse início aqui. Eu seleciono aonde eu quero cortar e clico com a tecla S. Vocês vão perceber que ele desgrudou, tá vendo? Depois que eu cliquei com S, eu dou delete. Eu deletei a parte que foi um erro de gravação. Vamos cortar mais um pedaço aqui. Tem como fazer sem algum atalho de teclado? Com o botão esquerdo, com o botão direito? Deixa eu ver se eu consigo... Não, eu acho que não. Então é só apertando S. Só apertando S. Apertou S, corta. Tá vendo? Aonde eu quero eu aperto S e ele vai desgrudando, ele vai recortando, certo? E depois você clica com a tecla delete. Então vamos lá. Vou grudar aqui novamente, né? Vamos imaginar que isso aqui está correto. Depois que a gente aprendeu, né, essa ferramenta de corte, a gente pode já passar para esse processo de salvar, né? Por quê? Porque a gente já aprendeu a gravar, a gente já aprendeu a recortar as partes que a gente quer, né? De descartar as partes que a gente não quer utilizar. Então, isso já seria o processo base, né? Para a gente conseguir fazer um podcast, para a gente conseguir produzir os nossos podcasts. Vamos para a pergunta, então, da onde a gente consegue mudar o agudo, o grave das vozes. Então, vamos imaginar que a Joana aqui, por exemplo, ela é uma mulher, né? E ela tem a voz um pouco aguda e a gente quer acentuar um pouco o grave e diminuir um pouco o agudo. A gente vai clicar aqui, ó, no FX, vocês vão perceber que vai ficar, depois que eu sair daqui, ele vai ficar verdinho. Ele não ficou porque o fundo aqui já é verde e ele está confundindo. Vai abrir essa tela aqui, pessoal, que a gente chama de plugins nativos do Reaper, que são os plugins que a gente pode aplicar nas vozes para a gente alterar, né? Então, vocês vão vir aqui, ó, equalizador, tá vendo? E aí vocês têm outros inúmeros efeitos que vocês podem aplicar. Tem compressor, tem reverb, tem diversos aqui, pessoal. E aí depois vocês têm que pesquisar o que faz cada um desses plugins para vocês aprenderem a aplicar. No caso do equalizador, que é o mais simples, né? A gente vem aqui no equalizador, tá vendo? VST Rea equalizador EQ. A gente vai em adicionar, vai abrir essa tela pra gente. Professor, como que eu faço para identificar grave, médio e agudo? Sempre o grave, ele está no primeiro, né? Quando você aumenta aqui, ele vai aumentando o grave. Nesses dois do meio, você tem controle de médio e médio grave, certo? E no último, você tem o controle de agudo. Então, aqui que você controla o agudo. No caso da Joana, a gente falou que ia diminuir um pouco o agudo, né? A gente falou que ia trazer ele um pouco mais para baixo, porque a voz dela está muito aguda. E a gente acrescentou um pouco de grave na voz da Joana, certo? Então, é assim que a gente faz para controlar o grave, médio e agudo dentro
do Reaper. Mas é do trecho? Na verdade, não é do trecho. Na verdade, é de tudo que está inserido na 1. Se a gente tivesse mais vozes da Joana aqui, ele vai aplicar direto na track. Ah, então ele vai por aplicar isso... na inteira. Ah, por isso então que você falou que é interessante a gente gravar e colocar tracks separadas. Agora eu tô entendendo o que você tá falando. Porque a gente tem os controles. Ah, agora eu entendi. Eu só preciso depois estudar o que é grave, agudo, porque a música aqui passou longe. Então, a arte, então, vixi. A gente consegue controlar. Vamos imaginar aqui, o João, vamos imaginar que a gente vai aumentar, ó. Cliquei no FX, vou voltar. Cliquei no FX, venho aqui, ó, Rea, EQ, equalizador, adicionar. Eu quero aumentar o agudo. Eu aumento um pouco o agudo aqui. Ah, eu quero diminuir um pouco de médio. Ô, Giovanni, quando você vai fazendo isso, não tem como testar para ver um pedaço, né? Por exemplo, se aumentou o agudo, como que eu sei para ver se tá bom ou se eu preciso diminuir um pouquinho? Vamos fazer juntos aqui, então. Eu vou colocar para tocar esse pedaço. Eu não sei se a gente vai conseguir identificar aqui no áudio do computador, né? Sim. Porque geralmente as respostas de grave, médio e agudo pra gente... Mas é só para você mostrar como que funciona. Vamos lá, deixa eu selecionar. Eu vou selecionar esse pedaço aqui e vou apertar aqui para ele ficar reproduzindo. Isso é legal para vocês separarem, né? Quem tá falando o quê, quem gravou o quê. Pensando na ideia que você falou de levar para a sala de aula, é legal para isso, né? Daí você vai colocando o nome do aluno, da dupla. Tá vendo aqui? A gente diminui. E você vai colocando aí as cores. Eu não sei se a galera consegue então eu entendi. Então, casa. se você colocar para tocar e for fazendo esse ajuste no tocar, ele já vai mostrando para você a diferença. Isso, a gente então é melhor fazer com ele tocando, né, para você ver. A gente coloca para tocar e então vai fazendo. Geralmente, pessoal, o que a gente faz? A gente utiliza um fone de ouvido, que a gente tem uma resposta melhor no fone. Então, você utiliza um fone de ouvido e vai aumentando e vai diminuindo e vai testando, né? Para você ver a que ponto ficou bom, a que ponto ficou legal. E aí você para, né? Não existe nenhuma tecla de salvar. Assim que você já fez a edição, você pode vir aqui, ó, no fechar. Ele vai fechar normal e segue o baile. E fechar normal, o que você diz ele salvou, teoricamente, o que você colocou. Da tela. Isso. Tá. Ó, vamos abrir de novo. Se a gente abrir de novo... Ah, pessoal, aqui é legal, ó. Uma parada aqui legal que a gente abriu aqui e dá para falar. Aqui é o efeito que a gente já colocou. Se a gente adicionar mais um efeito e fazer a edição, ele vai salvando aqui por ordem também. Então, você aplicou 5 efeitos, 2 efeitos numa voz. Tá tudo salvo, mas aí depois quando você for mexer de novo, eu utilizei o equalizador, mas ainda não ficou bom. Então, você volta no equalizador, ele vai aparecer do mesmo jeito que você deixou da última vez. Eu fiz os ajustes, eu posso vir aqui e fechar. E ali, pelo que eu vi que você colocou, conforme você vai aumentando, vai aparecendo caixinhas com os nomes do lado. E eu posso desselecionar, e aí ele só vai ficar aquele... aparecendo, né? Isso, ó, vamos abrir de novo. Tratado ali, aquele trecho, mas eu não perco a informação. Vamos imaginar que a gente não gostou do segundo efeito que a gente fez. Isso. Ficou ruim, não tá bom. A gente vem em remover. E o de baixo continua salvo do mesmo jeito. Ah, tá, mas você removeu. Mas no caso ali, por exemplo, se você coloca 2 e eu... Porque ali tem um quadradinho que eu tô entendendo que ele tá selecionando. Se eu desselecionar, tirar a seleção de um deles... Aí ele não funciona, ele fica lá. Então, mas ele fica ali, né? Ele fica ali, mas ele não funciona. Então, perfeito. Porque se você tem ali... Então, mas se você faz umas 10 possibilidades. Ah, agora eu quero essa e essa. Então, eu seleciono só aquelas duas e mantenho as outras salvas. Mantenho as outras. Perfeito. Então, assim também funciona. Então, é assim que a gente faz para ir fazendo as mixagens aí. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, coloquem aí no chat, tá? Tem algumas pessoas que estão entrando agora. A gente vai deixar salvo tanto no repositório quanto no YouTube para vocês, tá? Quem entrou agora também, a formação começou às 14 horas, que algumas pessoas estão perguntando o horário. E a gente está falando agora especificamente do Reaper,
que é um programa para podcast. O pessoal tá perguntando do OBS, é na sequência, tá? Isso, vamos lá para ver se a gente consegue chegar no OBS. Pessoal, depois que você gravou tudo, que você já inseriu a música de fundo, que você já fez os cortes, é a hora que você vai salvar, é a hora que você vai fazer o que a gente chama de renderização para fazer o salvamento, né? O final do podcast. Então, o que você pode fazer aqui? Tá vendo que eu selecionei tudo? Ó, tem uma seleção aqui. Você vem no último aqui, ó, e você seleciona tudo que você quer salvar, tá vendo? Selecionei tudo. Você precisa selecionar, porque caso você tenha deixado somente uma parte selecionada, como no caso eu fiz aqui num trecho para a gente ouvir somente aquele trecho, se você deixar somente aquela parte selecionada, quando você for renderizar, ele vai renderizar só aquela parte. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Lembra que eu fiz essa seleção aqui e coloquei para ouvir? Se eu agora for lá para salvar, ele vai salvar somente esse espaço que está selecionado. Então tomem cuidado. Vai e seleciona tudo. Tá vendo? Aqui a gente seleciona tudo. Na hora de salvar, pessoal, existe duas maneiras de você salvar. A primeira forma que você pode salvar. Vamos imaginar aí que você estava produzindo podcast em uma aula, não deu tempo de terminar e você quer continuar a produção desse podcast na próxima aula. Você vem aqui, salve projeto as, certo? Você vai selecionar onde você quer salvar. Vamos imaginar aqui que a gente vai salvar na área de trabalho. Você vai deixar marcadas duas primeiras caixas de seleção. Coloca o nome podcast CMSP e vamos apertar em salvar. Olha o que vai acontecer, pessoal. A gente vai vir aqui na página podcast CMSP. Você vai ter os dois áudios que você gravou e o projeto para você abrir de novo. Tá vendo? Deixa eu fechar aqui. Eu fechei o meu Reaper e eu quero continuar na próxima aula. Venho no projeto e está aqui. O projeto vai abrir novamente da onde você parou para você continuar a produção. Agora, se você já encerrou toda a produção, se você já recortou, se já está tudo certo, se você já concluiu, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em File, Render. Você vai clicar em Render. Você vai selecionar aonde você quer salvar. Vamos imaginar aqui, ó, tá vendo? Aqui, vem aqui, área de trabalho, salvar. Você vai mudar o formato do seu áudio. Você pode tanto usar em MP3 ou em Wave. Eu prefiro salvar em MP3, que fica menor. Era isso que eu ia perguntar para você, com relação ao salvamento do tamanho do arquivo, né? Geralmente o Wave fica gigante, o arquivo fica muito grande. E a qualidade, teoricamente, fica melhor. A qualidade, teoricamente, fica muito melhor. Mas, como a gente está falando de um podcast que é educacional, que não exige muita qualidade, né, de uma extrema qualidade, a gente pode salvar em MP3. Depois que você escolheu o lugar de salvar, colocou o nome do arquivo, você vai vir aqui, Render, e ele vai fazer o salvamento do podcast inteiro. Você pode fechar aqui. Quando você vir aqui na área de trabalho, você vai ver o teu arquivo aqui pronto. Ó. Você vai clicar 2 vezes e é como se ele fosse um áudio. Então, a finalidade tá vendo? do podcast, né? E aí você pode encaminhar da forma que você mais gostar, né? WhatsApp, Facebook, Teams, Classroom, enfim, e-mail. Aí você pode encaminhar da forma que você achar melhor. Aí você pode utilizar da forma... Giovanni, olha, Professor Luiz Carlos, eu fui procurar no Google para saber a sua pergunta. Como fazer o fade out?
Ah, bacana, bacana. Eu fui procurar o que era isso, Bacana, agora eu já sei. boa, Obrigada, viu, professor Luiz Carlos? Eu adoro quando eu aprendo aqui. Boa pergunta, boa pergunta. O que seria isso? É quando a gente diminui, tá vendo? Ó, você clica no canto aqui, vem bem no canto, ele vai aparecer essa setinha aqui, ó, tá vendo que ele muda? Ele fica uma setinha como se fosse um arcozinho. Aí a gente clica e traz para cá. É como se a gente abaixasse o volume e ele vai aumentando vagarosamente. E a gente faz o fade in, que é no começo, né? É para fazer o fade out. A música baixa, inicia bem baixinho e aumenta. E o final aumentando. Também a questão de você estar numa tonalidade alta e vai... E ele vem diminuindo. É, super legal então, isso é legal. Fade in, fade out. Você faz no começo, né? E no final. Então, aí, do jeito que você mostrou, ele já seleciona e já aplica. Ele já vai, ó. Aqui já tá aplicando. Pode ver que as ondas sonoras aqui, elas estão diminuindo. Então, se eu trouxer pra cá, elas ficam bem pequenininha, tá vendo? No início. E dá pra fazer da mesma forma que o outro lá, a gente deixar tocando. Vamos fazer, vamos e aí vai fazendo pra ver como fica. Vou selecionar o começo aqui, ó. Vou selecionar o começo pra gente colocar pra repetição. Selecionei só o começo aqui. Vou clicar aqui pra repetir, ó, tá vendo? Repete. Vai repetir só esse comecinho. Aqui seria normal. A finalidade do podcast. Então, a finalidade do podcast. Então, a finalidade aí ele vai diminuindo. Então, a finalidade do tá vendo? Ele vai ficando bem baixo. E ele vai aumentando. Mas aí, nesse caso, ele só vai diminuir, só vai fazer o fade in, né? Nesse caso, naquela parte selecionada que você pôs, né? Não, você fez o arco maior, a parte selecionada é o que a gente selecionou para ouvir. Ah, tá. Então, o Agora, arco vai o arco, pra frente. ele vai até lá no final, se você quiser, ó, tá vendo? Ele veio até o final, ó. É como se a gente vai começando devagarzinho, né? No volume menor e ele vai aumentando o volume gradativamente de acordo com o que você colocou. Tá vendo? Olha como as ondas sonoras... Elas é praticamente uma aula de física. Vão fazer... aí os professores de física... eu tô aqui surtando. Ô, Giovanni, na verdade, então, a ideia aqui é assim, para uma pessoa leiga como Ana Paula, ela abrir o Reaper e gravar algumas coisas, pegar algumas músicas e testar, né? Porque, na verdade, a gente só aprende testando e a gente só vai saber como fica esse fade in, esse fade out testando aquela coisa do... Esqueci o nome que você falou, não é aquele dos quadrinhos de selecionar, como que você falou? Os efeitos. Os efeitos também a gente só vai descobrir ali, o agudo, o grave também a gente só vai... Então, a ideia, gente, como eu falo em todas as nossas formações aqui de ferramentas, não tenham medo, não tenham receio, abram o aplicativo, né, o programa, testem, façam algumas gravações de vocês e testem, né? Porque a gente aprende com essa coisa aí da gente trabalhar e mexer. Não adianta o Giovanni vir aqui e ficar falando, faz isso, faz aquilo, né, Giovanni? Isso. Tem que testar. E nesse ponto, ó, eu vou ler aqui para vocês, para você, aliás, a professora Thaís, ela coloca assim, como faço para baixar no PC da escola? Da mesma forma, né? Isso, o processo de download é o mesmo. Vai lá no navegador, digita Reaper, vai no site oficial da empresa, vê qual que é o seu sistema operacional, né, da sua máquina e faz o download. E é como a Ana Paula disse, pessoal, a gente vem aqui e trabalha as ferramentas principais, né, o que é o básico e o essencial para vocês começarem a produzir o podcast de vocês. E depois a parte mais, assim, de aprimoramento, né? De saber um pouco mais da ferramenta, aí vocês precisam ir explorando, né, a ferramenta e descobrindo, né? E sentindo a sua necessidade também, né? Que, na verdade, por exemplo, a sua necessidade nas suas aulas de filosofia com os seus alunos pode não ser a mesma que a minha de química com os meus alunos. Então, na verdade, gente...
é aquilo que é o nosso mantra, né? Eu falo que eu tenho o mantra do direito autoral e também da questão de que a gente tem que testar, a gente sempre tem que pensar no nosso público-alvo e nosso objetivo para a gente usar a ferramenta da melhor forma, né? Não adianta. Minha melhor forma não é necessariamente a melhor forma de vocês, né? E vocês podem ter outro uso. Às vezes vocês podem fazer uma coisa paralela do trabalho de vocês de professor da secretaria, usar o podcast para outras coisas, né? Até a gente estava brincando hoje com esse amigo Alceu, dele fazer uns podcasts das aventuras dele no metrô de São Paulo. E aí, cada um utiliza da melhor forma que acha, né? Então, a ideia é trazer aqui como mais uma ferramenta para a gente utilizar no nosso dia a dia, com os nossos alunos, porque é um recurso que os alunos utilizam e muito, né? Claro. Aí, a pergunta. O Yuri perguntou, mas a gente já respondeu lá na frente e a Maitê também respondeu. Se tem para Linux. Tem para Linux. Tem. Quando o Giovanni mostrou lá na página inicial... Vamos voltar lá na página inicial de download? Windows, tá vendo? Linux e iOS. Tá? O professor Yuri coloca aqui. Acho que você pode gravar os áudios pelo celular e passar os arquivos para o computador. Também. Ele pode fazer a captura de áudio. Aliás, o microfone e o vídeo de celular geralmente é melhor, né? Na verdade, o microfone e os vídeos do celular, a gente não vai encontrar tanto problema como se a gente for captar no notebook. Porque aqui a gente está numa sala preparada, né, com ambiente, com acústica, não tem muito barulho. Mas vocês vão perceber que na escola vocês vão ter que encontrar uma sala assim muito silenciosa, os alunos vão ter que colaborar bastante, porque o microfone do notebook, ele faz a captação do ambiente, né? Então, ele vai pegar essa ambiência e pode ser que venha com toda essa reverberação. Então, se você quiser fazer a captação no celular com um fone de ouvido, né? Que fica, inclusive, melhor. E depois trazer esses áudios para dentro do Reaper e ordenar e colocar nas ordens, né, na sequência, você pode fazer também. É uma possibilidade. Na verdade, o Reaper, ele faz a captação de áudio, mas ele também é um aplicativo, né, que você pode simplesmente fazer a mixagem, né, que você pode ordenar e salvar, fazer a renderização, aplicar os efeitos, né? Então, você pode, né? Essa possibilidade também é válida. Então, cabe aí de acordo com a necessidade e com a realidade de cada um. Ô, Giovanni, eu acho que essa daqui você vai conseguir responder, porque, na verdade, é específica, que foi aquela pergunta se eu posso baixar na escola. Eu tinha entendido o que você perguntou, professora, e aí, mas vamos entrar no mérito. O Ricardo coloca aqui, o PC da escola não vem bloqueado para instalações? Os PCs vêm bloqueados? Não. Porque você, como Proatec, você tem acesso lá nos verdade, computadores. Eu gravei com os alunos, né, naquele notebook Ultra, aquele que veio para a gente utilizar em sala de aula. Eu fiz o download na escola, utilizei o aplicativo Reaper. Então, não é bloqueado? Não é bloqueado. Então, gente... Verifica aí na sua diretoria. Se vocês estiverem com algum desses problemas, o Felipe teve aqui, né? O Felipe é diretor de NIT lá da Centro-Sul, ele fez a formação de sistemas operacionais, ele até trouxe o Ultra e o outro que é da Positivo? Da Positivo. Isso, ele trouxe os dois computadores aqui, ele fez a formação com a gente. E aí a ideia é sempre assim, gente, se vocês têm alguma restrição, alguma coisa que vocês estão achando que não está contento, não está adequado à sua escola e não foi uma compra da escola, aciona o NIT, né, da sua diretoria, pergunta lá, ó, bloqueado, como a gente faz para desbloquear, a gente está precisando desse recurso, né? A gente tem esse canal aí, o NIT. Se não funcionar, se vocês não tiverem retorno, vocês podem mandar lá no portal de atendimento, né? O pessoal da Citem, aliás, essa formação também é da parceria lá junto com a Citem. Então, entrem lá no portal de atendimento e coloquem lá a ocorrência de vocês que vocês precisam e não estão conseguindo, tá bom? Porque a gente também depende de muito registro de vocês para a gente conseguir algumas coisas, tá? Mas fica aí a dica, entre em contato com o NIT, toda a diretoria tem um NIT. Seria interessante, o Luiz Carlos, eu vou já deixar a dica não só para você retornar,
quanto para o pessoal da Microsoft, não, o pessoal do Google. Fábio, por favor, olha aqui, a gente aqui. Seria interessante uma formação sobre o podcast nas plataformas como o Spotify e do Google. Então é assim, gente, toda vez que vocês colocam assim uma sugestão, eu até uma Carol, a gente vai atrás, né, do recurso. Semana que vem, por exemplo, a gente vai trazer a Khan Academy. Então a gente vai atrás do recurso. Porém, gente, como eu já disse para vocês, a nossa premissa é sempre assim, ou trazer alguma pessoa da rede, como veio o Giovanni, ou a gente trazer a empresa. Então, no caso, por exemplo, do Google, a gente não tem, assim, uma disponibilidade do Google com relação à formação dessa forma como a gente faz, tá? Mas eu me coloco aí à disposição para entrar em contato de novo com o pessoal da Google, para trazer eles para fazer informação, e vocês pediram do Spotify. O YouTube a gente já tentou também, a gente não conseguiu, então a gente tenta, tá? A gente gosta quando vocês colocam aqui as sugestões, porque a gente vai atrás mesmo, e aí quando a gente consegue, a gente fica super feliz de atender as necessidades de vocês. Então vamos lá. Teria algum aplicativo similar para baixar pela Play Store? Deve ter, né? Do Reaper não, né? O Reaper... Do Reaper não, mas assim, para fazer podcast, deve ter. Para gravação. Pode ser que sim, eu nunca pesquisei, não. Na verdade. Então, se alguém tiver aí uma sugestão para o André, por favor, coloca aqui que a gente lê. O Ricardo coloca, usei o Anchor, bem simples e fácil de utilizar. Que ele coloca assim, ele publica em diversas plataformas os seus podcasts. Então, ficou aí registrado que o Ricardo colocou aqui para nós, tá? O Yuri complementa, o Anchor é muito fácil de usar, mas não permite editar o áudio para melhorar o áudio. Vamos lá, Giovanni? O que mais você quer falar aí do podcast? Então, o Reaper, eu acho que a gente já... Zerou? Zeramos. Se tiver alguma pergunta, o pessoal pode... mandar aqui. O importante é o pessoal conseguir fazer o download, conseguir principalmente fazer a configuração para inserir o áudio, né? Inserir o áudio dentro do RIP e conseguir fazer as gravações, né? Saber aonde clica, ó, se você deixar selecionado ele já tá ele tá identificando, se você deixar efeitos, selecionado, né? De novo, ele tá identificando os dois, e lembrar que o botão que a gente utiliza para gravar é o de baixo, né? E ele tem que estar armado, ele tem que estar vermelhinho, ele não pode estar desselecionado, senão ele não identifica o áudio. Tá vendo que não tem nenhuma entrada de áudio? Peraí, que não tá aparecendo a sua tela. Não tá aparecendo. Você tá falando aí... Calma. Enquanto o pessoal da produção tá colocando, a professora Marlene perguntou se... por onde ela pode compartilhar o podcast? Professora, você compartilha... Na verdade, não tem uma plataforma específica, né? Você, como o Giovanni mostrou, ele salva em MP3 ou uma outra extensão e você manda, encaminha da forma que você achar melhor, que você tiver contato com a pessoa. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo canal que você achar melhor, tá bom? Não tem um canal específico. Mostra aí, Giovanni. Pessoal... Só uma coisa aqui, só para enfatizar. Quando você deixa armado aqui, ele começa a identificar a voz que está entrando. Tá vendo? Ó, vamos ficar em silêncio e vai parar. Se a gente fala... Armado, que você disse, você põe o REC para gravar. Você coloca o record armado ou desarmado. Tá vendo? Você tem que deixar ele armado, porque na hora que você solta aqui o recorde de baixo, que é o que grava... Se não tiver armado de cima, ele não grava. Ele tem que estar selecionado a track que você queira gravar. Então, isso é importante. Isso é importantíssimo. E depois, pessoal, o final, que na hora de fazer, na hora de salvar, na verdade, o podcast, você não vem aqui em salvar como. Você vem em render. Você vai renderizar, vai escolher aonde você salva, vai colocar aqui em MP3 e apertar para renderizar. Então, o salvamento, a extração do áudio em MP3 é por renderização. Você tem que renderizar o áudio. É assim que a gente salva para sair o arquivo pronto em MP3. Caso contrário, pessoal, vocês vão ter o salvar como, vocês vão ter o arquivo aqui salvo em Wave
os dois áudios separados, mas ele não está editado como você fez lá no Reaper. Ele vai aparecer aqui como um arquivo do Reaper para você abrir o projeto de novo e continuar editando. Isso é importante que vocês fiquem atentos, né? E também é importante ficar atento também à extensão que você vai salvar, né? Porque se você mandar numa extensão que as pessoas normalmente não tenham, por exemplo, MP3, é uma extensão que todo mundo tem. Então, você manda no WhatsApp, por exemplo, a pessoa vai clicar, ela vai conseguir ouvir. Agora, se você mandar numa extensão que não tem muito acesso, aí vai ficar aquelas coisas assim que vão te escrever assim, ó, não consigo ouvir, né? Aí ninguém consegue Exatamente. ouvir. Então, fechou, gente? Ó, professora Eliana, será que poderiam reprisar essa formação? Se a gente não conseguir reprisar, né, no horário, porque a gente tem aí outras formações, vai ficar disponível no repositório do Centro de Mídias e no YouTube, tá? Então, tá lá as formações. E também, gente, o pessoal da produção vai colocar aqui para vocês o contato do Giovanni. Eu já vou colocar você à disposição, Giovanni. Vou colocar lá, tem o canal dele, ele tem um canal no YouTube e também tem o olha, o contato dele do Instagram. Então, vocês entrem em contato com ele lá, podem mandar perguntas, o Giovanni é super acessível. Quem não conseguir também pode me procurar, que eu encaminho as dúvidas aí, as sugestões, enfim, as aflições pro Giovanni resolver, e aí ele retorna pra gente, tá bom? E agora eu vou ter que começar a gravar vídeos de Reaper também, né? Também. Porque não tem Reaper no Ó, meu a professora Priscila coloca assim, Giovanni à disposição, uhul! Ele sempre responde. Tô lendo o que ela escreveu aqui, gente. É isso aí. Né? Olha, você tem várias... A Márcia tá colocando aqui, mandando beijo pra você. Ah, um beijo, tá vendo? Márcia. A Márcia é minha vice-diretora. Pois é. Eu também... Ela me segue lá. Beijo, Márcia. A Márcia Vamos é lá? legal. Ela é legal. Legal. Então, vamos pro OBS. Pra quem falou do OBS, vamos lá pro vamos OBS. tentar OBS. Gente, olha, no site da Secretaria da Educação, no site da EFAP, na intranet, a gente colocou notícia dessa formação do Giovanni. Por que eu tô falando isso? Porque muitos de vocês falam assim, vocês fizeram outras formações, eu não tenho paciência de procurar lá no repositório, enfim. Nesses textos que a gente colocou lá no site da Secretaria da Educação, da EFAP e da intranet, a gente colocou lá a informação do nome dessas formações que a gente fez anterior, que eu falei lá no início para vocês, que foi uma formação que a gente fez com a Microsoft, de recursos de vídeo da Microsoft. A gente fez uma outra de luz, câmera e ação, que era sobre recursos, né? Que fundo melhor utilizar, qual o posicionamento da câmera, qual a iluminação, qual é o som, como que faz o som. E também uma outra formação que a gente fez com o Marcos Barros, com o Marcão da Citem, também sobre essa questão de edição de vídeos e gravação. Então lá, eu não lembro, acho que é no site da Secretaria da Educação, a gente colocou os links que vocês clicam e vão direto lá já pro YouTube para essas formações. Então, para quem gostar dessa temática e quiser saber mais, vale a pena vocês procurarem lá, ou mesmo no YouTube, lá no repositório CMSP, Desenvolvimento Profissional, tem lá ferramentas tecnológicas para vocês procurarem esses vídeos e assistirem, tá? E, novamente, estou à disposição de vocês, caso vocês queiram aí, tenham alguma dúvida, para entrar em contato com as pessoas todas que fizeram essas formações, inclusive o Giovanni. Então tá, vamos lá, vamos iniciar OBS. Pessoal, o processo de download também é igual ao processo de download do Reaper, é super fácil de fazer. Pode vir aí no seu navegador, digitar OBS. É bem observação, né? OBS mesmo. OBS. Opa, peraí que a gente entrou no errado aqui. Aqui, OBS Studio, baixar OBS Studio. Essa é a página, pessoal, de download do OBS. Então, vamos lá. Você vai identificar aqui a mesma coisa. Windows, Mac e Linux. Então, vamos deixar selecionado aqui o Windows. A gente vai baixar instalador. A gente vai no primeiro aqui, que é 64 bits, né? Lembrando que você pode verificar o seu sistema operacional aí. Se for 32, você faz o download de 32. Salvar. Vamos acompanhar o download aqui rapidinho.
3 minutos pro Ó, download. enquanto isso, então eu vou ler aqui o povo que mandou aqui pra você, ó. A Maite mandou muito legal, grata Giovanni. A Patrícia mandou boa tarde. A Priscila, eu recebo os e-mails das divulgações. Priscila, muito obrigado por seus feedback. Às vezes a gente manda os e-mails aqui, né, os boletins com as formações. Eu até uma Carol, a gente fica pensando assim, será que chegou, né? Porque na verdade a gente manda para as diretorias e para as escolas e muitas pessoas falam assim, eu não estava sabendo da formação. Então, quando vocês mandam essa devolutiva, para nós é super importante. O Alceu mandou show, parabéns, Giovanni. O Divaldo colocou parabéns, Giovanni, também. A Miralva, só consegui conectar agora, gente. Essa formação que a gente faz de ferramentas tecnológicas, sempre todas as quartas, nesse canal Desenvolvimento Profissional 1, das 14 às 15h30. Já baixou? Senão eu vou falar... fazendo download, mas então, a Miralva pode ficar online que já vai começar o OBS. Pelo menos o OBS ela então. pegar aí com a gente. Semana que vem, na quarta-feira que vem, dia 3, depois do feriado, vocês vão vir aí já, né? Depois, pós-feriado, a gente vai falar com a Khan Academy. No dia 10 de novembro, nós vamos falar com o Canva. A Carla vai voltar aqui e falar com o Canva. O Canva é o campeão das ferramentas aqui, né, Giovanni? Você precisa gravar mais coisas do Canva. Eu tenho vídeo do Canva, pessoal. Acessem aí o meu canal. Pois é. Tenho poucas coisas, mas são boas coisas. Pois é, a gente está incentivando aqui. E aí, gente, dezembro... Pra gente finalizar, eu queria muito aí o apoio de vocês, a ajuda de vocês. Nós vamos fazer 2 formações que são super diferentes, no caso, né? A primeira formação que a gente vai fazer uma boas práticas da rede. Então, a gente vai trazer aqui uma dirigente, um vice-diretor, um PC, um Protec, né? E essas pessoas, como que a gente trouxe essas pessoas? São pessoas que participam das nossas formações. São essas pessoas aqui que aparecem no chat. A gente chamou e elas toparam, então elas vão trazer aí as boas práticas das nossas formações, o que estão trazendo aí de contribuição no dia a dia deles. E a última formação deste ano, Giovanni, que você vai participar também, nós vamos trazer aí as pessoas que participaram com a gente de todas essas formações desde o ano passado aí, para conversar com vocês, tá bom? Então a gente vai trazer aí um bate-papo para vocês. Vamos ver se o Marcos... vai dar o ar da graça, né? Está convocado. Né? Ele disse que vai. Vamos ver, gente. Dia 15 de dezembro. Papai Noel. Vamos ver se o Papai Noel vai aparecer. Vamos lá, então. Ó, pessoal, a gente está fazendo tudo ao vivo, né? Que é para vocês pegarem todo o processo. Então, a gente fez o download aqui do OBS. Vamos clicar aqui para fazer a instalação. É bem simples aí, pessoal. É só ir... passando para frente, né? Passando para frente é o next. Ok. Rapidinho, né? Ele faz a instalação. Produção, o pessoal tá pedindo para pôr o contato de novo do Giovanni aí pro pessoal. Isso. Então, quem quiser achar o Giovanni já sabe. Quem quiser me encontrar... Ou vai para Araraquara... achar o Giovanni lá em Araraquara. Obrigado de novo, pessoal de Araraquara, que nos acolheu tão bem semana passada, semana retrasada, que a gente fez umas formações com eles. E foi bem bacana aí o pessoal, muito legal. Tá demorando um pouquinho hoje, hein, Ana? Muita calma. Muita calma. Então, gente, vamos falando assim. O OBS é de graça. Baixa lá. É gratuito. É em português? Em inglês? OBS, mesma coisa. Inglês também. Inglês. Não, o OBS é em português. O OBS é em português. Então tá, então o OBS é português. O OBS, o que eu consigo fazer nele? Eu só consigo gravar, eu consigo editar, o que eu consigo fazer dentro dele? O OBS, na verdade, ele é um aplicativo de a gente fazer live, né? Fazer stream. Na verdade, a gente consegue, direto do OBS, fazer as lives e as transmissões pro Facebook, pro YouTube, pro Instagram. Aí a gente tem que ir ordenando melhor aí de acordo com os formatos que a gente vai usar. Tá. Só que tem uma função que eu acho legal, que eu acho bacana, que é a função que eu quero, né, demonstrar para os professores hoje. Inclusive, é a função que eu uso para gravar os meus vídeos do YouTube,
que é essa função da gente fazer a captura da tela do computador, né? Da gente gravar a nossa tela, colocar a nossa imagem com a webcam do lado, né? A gente coloca a gente do ladinho aqui, inclusive a gente consegue aplicar até aquelas questões de chroma key, né? Que a gente que some o fundo, na verdade, né? E a gente fica... Então, a gente consegue fazer todo esse sistema, né? Toda essa produção. E é bacana e é legal para a gente utilizar, talvez para professores colocarem seus vídeos no YouTube, talvez para professor fazer uma live com os seus alunos, né? Então, ele, na verdade, não faz edição de vídeo, né? A gente não consegue recortar, a gente não consegue fazer essa finalização, né? Que é de tirar os pedaços que a gente não quer, mas a gente consegue fazer essa questão da captura da tela, né? A captura da imagem. A gente consegue trocar de cenas, né? A gente consegue colocar uma cena só da gente, da nossa webcam, da nossa imagem, e depois ir trocando como a gente está fazendo aqui no CMSP. Então, o que que acontece aqui? Pode ver, agora está a minha imagem. Depois vai aparecer a tela do computador. Então, todo esse processo a gente consegue fazer com o OBS, né? Na verdade, ele é para isso. Então, e ele só você falou, ele é gravação, ele é só ao vivo, ele é ao vivo? Ele é ao vivo e é gravação. Então, você pode as duas possibilidades. Inclusive, quando a gente conseguir fazer o download aqui, na primeira tela, na tela principal, ele já te dá duas opções. Você quer fazer transmissões ou você quer fazer gravação. Então, você pode configurar de acordo com a sua necessidade, aí, de acordo com o que você vai usar. Esse recurso que você falou da gente a gente gravar e a gente ter a interação de mostrar a tela é super importante, né? Eu, por exemplo, nas minhas aulas de química, para eu mostrar, às vezes a gente mostra algum aplicativo, né? Que a gente vai fazer, assim, por exemplo, desenhar molécula. É muito mais fácil a gente mostrar ali o ambiente que a gente está trabalhando, né? Até existem professores que durante a pandemia acharam melhor do que fazer essa questão, não tinha como, ou não tinha conhecimento, enfim, desse recurso de mostrar a tela, então eles colocavam lousa e iam explicando na lousa, né, com gravação, Sim. né? Então aí cada um vê o que acha melhor. Também tem gente que prefere mesmo o giz e a lousa do que a tecnologia. Aí é uma questão de gosto e também de acesso, né? Porque também tem muita gente que não tem acesso, também não tem conhecimento para fazer essas questões de alguns aplicativos, né? Sim. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue abrir aqui. O download já... Então, vamos lá. Ixi, vamos ver. Ocorreu um erro, gente. Adoro quando acontece isso ao vivo. É que você mandou de novo, né? Então, vamos lá ver o que aconteceu. Vamos lá. Eu acho que abriu. Vamos fechar. É da mesma forma que o outro, né, Giovanni? Você vai pondo o Next, ele vai instalar e automaticamente ele abre, né? Isso, aqui, tá vendo? Aqui, pessoal, é a tela inicial, né? A tela inicial do programa. O que acontece aqui? Vocês podem ver que aqui a gente tem duas entradas de áudio que já está rolando no aplicativo. Deixa eu fechar aqui o outro, que abriu várias vezes aqui como... Não, eu vou usar esse aqui que está menor porque tem a pessoal aqui da Libras do lado. Acho que aqui ficou melhor. Vamos lá, já está assim. Então, a gente tem duas entradas de áudio, que é a do desktop. Então, se você rolar uma música, né, se você dar play em algum áudio, em alguma trilha aqui dentro, ele já vai reconhecer. E também a gente tem o microfone entrando aqui. Inclusive, pessoal, vocês podem ver que em alguns momentos, né, esse microfone ele está chegando no vermelho, ou seja, ele está saturando. Você pode trazer ele um pouquinho para baixo para ele não estourar e não atrapalhar aí nesse processo de construção dos vídeos, ele atrapalhar o seu áudio, certo? Então, o que a gente faz a princípio? Configurações. Pessoal, a primeira configuração que a gente vai fazer é com relação à saída do áudio. Porque com relação, na verdade, a saída do vídeo, você vai clicar aqui, ó, no canto superior, no canto inferior direito, né, configurações, você vai vir em saída
e você vai mudar aqui, ó, formato de gravação. Coloca em MP3. Por quê? Porque é um formato que é padrão e todo mundo consegue assistir. Geralmente, o pessoal às vezes grava em MKV, depois é difícil para fazer reprodução. Então, o primeiro passo, vai em configurações, saída MP4, certo? E vocês podem aplicar. Pessoal, o OBS, ele funciona com cenas. Então, cenas é como se fosse uma pasta. E dentro dessa pasta, você insere os elementos. Então, aqui, a gente tem uma cena já. Se a gente clicar com o direito e adicionar, a gente pode adicionar uma cena 2, certo? Então, na cena 1, o que a gente já tem? A gente já tem as entradas de áudio. Como que a gente vai fazer, por exemplo, para espelhar a tela do computador? A gente sempre vem aqui no mais, a gente vem aqui, ó, dispositivo de captura de vídeo. Não, dispositivo de captura de vídeo é a sua webcam, certo? E você pode vir aqui em captura de tela. Você vai clicar em OK e vai aparecer a sua tela. Geralmente, ela já vem redimensionada com o tamanho da sua transmissão. OK. Aqui, você já tem a sua tela sendo captada pelo programa. Ele faz esse processo aqui que aparentemente é estranho, mas quando você der minimizar aqui e começar a navegar dentro dos programas, ele vai funcionar normalmente, certo? Então não fiquem aí achando que o programa está com problema ou bugado. Então o que acontece? Eu já inseri a minha captura de tela. Eu quero que a minha imagem fique aqui no canto. Então você vai em adicionar, dispositivo de captura de vídeo. Clicou em captura de vídeo, OK. E aí vai aparecer a sua webcam. Vamos ver se vai aparecer a nossa aqui. Apareceu. Você tem que selecionar, tá vendo, pessoal? Vocês podem selecionar. No caso, se você estiver usando outra webcam externa, você vai fazer o mesmo processo. Você vai encontrar qual é a sua webcam aqui e vai utilizar. Depois, você pode vir aqui em tipo de resolução. Você pode colocar em personalizado, resolução. Vamos escolher uma resolução pequena aqui, porque a gente não quer uma tela muito grande, né? A gente não quer que a nossa imagem da webcam sobreponha a tela do computador. Coloquei uma bem pequena aqui. E aqui está, eu posso arrastar, tá vendo? Ele apareceu lá em cima. Eu posso arrastar para o canto, eu posso colocar aqui em cima. Inclusive, eu posso até diminuir um pouco mais, ó, tá vendo? Eu clico no canto aqui, ó, e venho redimensionando. Eu venho configurando aqui do jeito que eu acho melhor e do jeito que eu acho bacana e legal, que vai ficar bacana a minha transmissão. Então, a minha imagem já está aqui. A minha tela já está sendo capturada, já estou capturando a minha tela. E essa aqui seria a minha cena 1. E vamos imaginar que eu quero fazer a troca de cena, né? Eu quero utilizar na cena 2, talvez, só a minha captura de vídeo. Eu quero ter uma tela, né? Somente com a minha webcam. Vou mudar aqui de novo. Deixa eu ver se vai aparecer. Quando você está colocando aí, a gente colocou colocou aqui no chat, pessoal, o link para vocês responderem a pesquisa de satisfação. Muito importante vocês responderem para a gente saber aí se a gente está indo no rumo certo e também para vocês colocarem lá sugestões de temáticas e também com relação à formação do Giovanni aí para um feedback para ele, tá? Por favor. Consegui aqui. Coloquei a minha tela, vamos lá. Eu segurei o Alt aqui, pessoal, e estou redimensionando, certo? E aí eu coloquei, então, nessa cena 2, só a minha webcam. Eu posso vir aqui
no cadeado e travar. Agora eu não consigo mais mexer. E minha cena 1 tem a tela do meu computador e tem a minha imagem lá em cima. Então, são duas cenas. Você pode criar inúmeras cenas, várias cenas. Inclusive, pessoal, a gente não tá com muito tempo, né, Ana? Nenhum. Mas vocês podem aí depois abrir o programa, né? E explorar outras funcionalidades que a gente tem aqui, certo? Outras funções que a gente tem aqui para utilizar dentro das lives aí ou dentro das gravações que a gente vai fazer no OBS. Então, eu criei duas cenas. Como que eu faço? Já está funcionando. Eu venho aqui em modo estúdio. O que é o modo estúdio? Um lado são as prévias e do outro lado o programa. Aquilo que vai ser gravado está do lado direito. E você pode ficar fazendo essas mudanças de tela, tá vendo? Quando eu quero mudar para minha webcam, eu faço a mudança. Quando eu quero colocar a tela do meu computador, eu venho e clico de novo, ele vai mudando. Então você pode mudar como corte ou você pode adicionar alguns efeitos aqui, ó, tá vendo? Certo? E aí, para concretizar, para terminar, a gente vem aqui em iniciar gravação e a gente já está gravando, né? Esse lado aqui do meu vídeo já está gravando. Eu posso mudar e aí vem agora a minha webcam. Então é assim, pessoal, que eu gravo os meus vídeos do YouTube. Eu faço com esse processo. Eu vou intercalando e depois eu utilizo um programa de edição, né, estritamente de edição, para mim fazer os cortes das partes que eu errei ou daquilo que eu quero retirar do vídeo. Então é dessa forma que a gente faz gravação de vídeo com o OBS. Só para terminar, aonde fica salvo esse vídeo? Eu interrompi. Quando você vai nas configurações, você consegue destinar esse vídeo para algum lugar. Mas ele está padronizado dentro dos vídeos mesmo aqui, ó. Quando você abre o meu computador, você vem em vídeos, tá vendo? Ó, o meu vídeo que eu gravei, ele já está salvo aqui, certo? Na verdade, ele não salva automático, então. Ele salva automático. Você coloca para gravar, iniciar gravação, depois interromper gravação, ele já está salvo lá nos vídeos. Entendi. Então, na verdade, gente, lembrando que o Giovanni falou lá no começo, esse programa, o OBS, é um programa de captação de imagem ou para você fazer live. Se você precisar editar, você pode fazer aí a gravação e aí você tem que pegar esse vídeo que foi salvo e colocar em outro programa que faça edição, porque o OBS não faz edição. Isso, certo? mas já teve algumas formações, né? Já essa que eu falei do Marcos, especificamente, que eu não lembro qual é eu tô tentando lembrar o nome do aplicativo que ele usou, o programa, mas lá tem, o Marcos mostrou ponto a ponto ainda, ele falou sobre, o vídeo que ele gravou era ele tomando água, ele mostrou, gente, eu não me recordo mesmo, mas procurem lá no repositório ou no YouTube, canal Desenvolvimento Profissional. Se vocês entrarem lá, tem um playlist, ferramentas tecnológicas, lá tem a formação que o Marcos deu, o Marcos Barros, que é sobre edição de vídeos, tá? Então lá vocês conseguem ver esse vídeo aí, em que ele mostra toda a parte de edição de vídeo. Eu esqueci, qual que é fala um nome de um, qual que você utiliza para fazer? Eu uso Sony Vegas. Ah, então não é o que ele usa. Não. Porque o que ele usa era um free, mas eu não lembro. Se alguém lembrar, pode pôr aqui no chat. Enfim, Giovanni, estamos terminando a nossa formação. O pessoal tá aqui agradecendo demais. Ó, Gilmara tá colocando obrigada, Giovanni. Aliás, os seus alunos do terceiro C estão ligados agora na nossa formação. Já perdi aqui onde tá, que a Márcia colocou. Pediram para você, aqui ó, manda um salve aí. Nova Europa 3C está ligado. Por favor, um seus salve alunos. aí, galera do Luzia, para todo mundo, né, para geral, para a escola inteira. Já aproveito a oportunidade, né, para agradecer desde o dirigente, né, do Paulo, a Graziella, o João que veio com a gente hoje, né, saímos de casa 1h da manhã,
Agradeço a Liliane, que é a minha diretora lá no Luzia, a Márcia, a minha coordenadora Luciana, o pessoal da equipe gestora, né, o pessoal do GOI, agradeço todo mundo. E um salve aí pro Luzia de Abreu, um salve pra galera que tá conectado aí. Pessoal, algumas pessoas estão colocando aqui que o link da pesquisa não está funcionando. Eu cliquei aqui, está funcionando, deve ser alguma instabilidade, tá bom? Eu peço que vocês realmente respondam aí a pesquisa, que é um feedback também para o Giovanni e também para nós, tá? Por favor, respondam. As meninas colocaram aqui no chat mais uma vez, está aparecendo aqui no GC, então quem puder depois da formação pegar um tempinho de vocês e responder, a gente sempre agradece, tá bom? E eu, mais uma vez, Giovanni, eu quero agradecer sempre a sua colaboração. Como toda a formação eu digo aqui, que você, não só presencialmente, você me ajuda e ajuda a Thelma e a Carol, como também nas nossas formações, nas nossas conversas quase que diárias, né? Eu sempre mando algumas ideias para o Giovanni sempre me retorna aí algumas ideias do que a gente fazer, de que forma a gente vai fazendo, né? Ele virou meio que um ponto focal nosso da rede para nos ajudar aqui, porque a gente está fazendo as formações para vocês, né? A gente não faz porque a gente acha legal. A gente quer trazer aí coisas que ajudem vocês e pessoas como o Giovanni, como a Ana Paula que está aqui, como a Johanna que já participou com a gente, como o Francismar que vai participar com a gente, como o Tiago, que é um vice-diretor lá de Pindamonhangaba, que também participa aqui das formações. São pessoas que nos ajudam muito a trazer aí conteúdo de qualidade e que agregue muito aí no trabalho de vocês, tá bom, gente? Que esse é o nosso objetivo. Então, Giovanni, obrigada. Obrigada ao Paulo, obrigado a Gra, o João que veio aqui, a todo mundo que tá participando. Thelma, Carol, um beijo, que vocês sempre estão aqui junto comigo. E obrigada, até semana que vem e tô à disposição de vocês. Um beijo, gente, até semana que vem.